Fundado em 1611 pelo Papa Paulo V, o Arquivo Secreto do Vaticano é um local ultra seguro para os documentos mais antigos e valiosos da Igreja Católica. O acesso sempre foi limitado e ainda hoje apenas funcionários do Vaticano e acadêmicos qualificados são autorizados a entrar, e só com uma carta de recomendação. E como não é permitido andar pelo seu interior, os visitantes precisam listar com precisão quais documentos eles desejam acessar, mesmo sem saber exatamente o que está guardado lá dentro. Eu sou o Sector, seja bem-vindo ao Grande Curioso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos como esse, porque hoje eu te mostro 10 segredos que podem estar escondidos nos arquivos do Vaticano. A maior coleção pornográfica do mundo. O Museu Erótico de Copenhague afirma que o Vaticano tem a maior coleção de pornografia do mundo. Por mais plausível que possa parecer, aparentemente há muita pouca verdade no boato. Pelo menos, o Instituto Kinsey não encontrou nenhum material pornográfico quando examinou as propriedades do Vaticano sobre microfilmes. Por outro lado, é improvável que o Vaticano tenha feito cópias de tudo, e ainda mais improvável que tenha permitido acesso ao Instituto Kinsey, já que as recusou no passado. Essa é obviamente uma das coleções particulares mais seguras do mundo. De qualquer forma, várias outras testemunhas oculares afirmam ter visto milhares de volumes eróticos. De qualquer maneira, tem havido uma longa tradição de arte erótica no Vaticano. No século XVI, por exemplo, um dos alunos de Rafael, Giulio Romano, foi contratado para pintar uma série de 16 afrescos do banheiro do cardeal Bibbiena, cada um representando uma posição sexual única no detalhe gráfico. O Evangelho Essênio da Paz. Em uma prateleira trancada em 1923, o acadêmico e bispo Edmond Bordeaux Skelly encontrou um antigo manuscrito aramaico. Este, ele alegou, continha os ensinamentos dos essênios, uma seita mística judaica que vivia totalmente separada da sociedade. Os essênios foram mencionados por vários historiadores antigos, incluindo Filo, Plínio e Jósefo, e eram conhecidos por seu estilo de vida comunista. Mas o interessante é a total ausência deles no Novo Testamento, levando alguns a acreditarem que foram eles que o escreveram, e que Jesus era na verdade um essênio. Há muitos paralelos entre os dois grupos para apoiar isso, incluindo a importância do batismo e da profecia, e uma ênfase compartilhada na caridade e boa vontade. Os essênios também mostraram aversão aos sacrifícios de animais no estilo do Antigo Testamento, preferindo oferecer vegetais. Este último ponto, em particular, mostrou interesse para Skelly, que afirmou que os essênios eram vegetarianos por ordem de Jesus Cristo. Detalhes da linhagem de Jesus. A ideia de que Jesus era casado e tinha filhos é um meme recorrente entre a multidão de Dan Brown, o autor do livro O Código da Vinci, e não é sem justificativa. Praticamente nada se sabe sobre a vida de Cristo entre a sua infância e seus 30 anos, apenas alguns anos antes dele ser crucificado. Naturalmente é possível e até provável que ele tenha constituído uma família durante esse período, e isso levanta questões de linhagem. Segundo alguns teóricos, os detalhes específicos da sua linhagem estão escondidos nos arquivos do Vaticano. Realmente é uma teoria convincente, mas na realidade as coisas não são tão simples assim. Qualquer que seja a informação que o Vaticano possa ou não ter sobre os primeiros descendentes de Cristo, haveria muitos deles para acompanhar hoje. O Grande Grimório. O Grande Grimório, por incrível que pareça, é um dos únicos itens aqui nesse vídeo que realmente existem, que realmente foi pego, que realmente é físico. Pode ter sido descoberto no túmulo do rei Salomão, em 1750, ou pode ter sido escrito muito mais tarde. De qualquer forma, falam que esse grimório contém um ritual para convocar Lucifughi Rofocali, o primeiro-ministro do inferno, entre outros habitantes do submundo. Aparentemente, o convocador também tem que desistir da sua alma no processo, um procedimento necromântico que no século XIX o ocultista A.E. White disse que apenas um maníaco perigoso ou um criminoso irrecuperável seria qualificado para realizá-lo plenamente. O terceiro segredo de Fátima. Em 1917, 3 pastores de Fátima, Portugal, receberam 3 visões proféticas da Virgem Maria, conhecido como os 3 segredos de Fátima. O primeiro e o segundo diziam a respeito da natureza do inferno e a ascensão da Rússia comunista, guerras, fome, perseguição e a disseminação dos erros da Rússia em todo o mundo, disse a Virgem.
aconteceria se suas palavras não fossem atendidas. Esses 2 primeiros segredos foram publicados em 1941. No entanto, o terceiro segredo não foi revelado. Em vez disso, foi selado em um envelope e entregue ao bispo de Leiria, que o colocou fechado nos arquivos secretos do Vaticano. Em 1959, o envelope foi levado ao Papa João XIII. No entanto, depois de alguma deliberação, ele optou por não olhar o seu conteúdo. Somente em 1965 alguém leu a profecia, e mesmo assim, o Papa Paulo VI se recusou a publicá-la. O Papa João Paulo II foi o próximo a lê-la após uma tentativa de assassinato em 1981, mas ele também continuou a manter segredo. Finalmente, em 2000, João Paulo II revelou o que a profecia dizia. Haveria uma batalha apocalíptica entre o bem e o mal, e o Papa figuraria centralmente dentro dele. Atualmente, uma descrição da visão pode ser lida online, mas alguns se recusam a acreditar que ela esteja completa. Até o Papa Bento XVI sugeriu em 2010 que o verdadeiro terceiro segredo de Fátima ainda não foi revelado, embora o Vaticano negue que seja isso que ele quis dizer. Artefatos extraterrestres. O Vaticano pode parecer focado no passado, mas na verdade é meio progressista, pelo menos quando se trata de ciência e tecnologia. Em particular, eles estão bastante abertos à possibilidade de vida extraterrestre, inclusive realizando conferências sobre astrobiologia e usando o Observatório do Vaticano para encontrar planetas semelhantes à Terra, além do sistema solar. Embora não exista nenhuma evidência para apoiar essa afirmação, os objetivos dos arquivos do Vaticano têm sido esconder o conhecimento para o qual o mundo não está preparado. Eles demonstram isto retendo o segredo de Fátima, o terceiro, por muitos anos. Além disso, de acordo com a teoria do encobrimento extraterrestre, os arquivos não são a única instalação do tipo. Supostamente, a Grande Pirâmide de Gizé serviu essencialmente para a mesma função, ocultando artefatos alienígenas e revelações devastadoras das pessoas do mundo antigo. O cronovisor. O padre Pellegrini Ernetti, que morreu em 1992, afirmou ter visto o antigo senador romano Cícero proferir um discurso em 63 a.C. Aparentemente, ele era um orador tão poderoso quanto eles dizem. E essa não era a única coisa que ele tinha visto. Ele e sua equipe afirmou também que viram Napoleão fazendo discursos, assim como Jesus na última ceia e até a sua crucificação, usando um dispositivo chamado cronovisor. Eles podiam ver qualquer evento que desejassem, como se estivessem assistindo TV. De acordo com Ernetti, o dispositivo foi coprojetado pelos principais cientistas Enrico Fermi, que desenvolveu o primeiro reator nuclear, e Wernher von Braun, os primeiros foguetes espaciais, e também pôde gravar imagens. Assim, em 1972, uma foto de Cristo surgiu na revista italiana La Domenica del Corriere, e Ernetti também produziu uma transcrição da peça perdida Tiestes no latim original. Naturalmente, haviam várias dúvidas sobre isso. O diabo. Como o exorcista mais antigo do Vaticano, o padre Gabriele Amorth sabia como reconhecer um demônio. Antes de sua morte em 2016, ele havia conduzido literalmente dezenas de milhares de exorcismos e falava frequentemente com o diabo. Muitas vezes chamado para expulsar o demônio de pessoas possuídas, Amorth usava o ritual do Papa Paulo V de 1614 para fazer o trabalho, ordenando estoicamente que o diabo partisse sob algumas das circunstâncias mais tensas e assustadoras. Por isso foi manchete chocante em 2010, quando Amorth afirmou que Satanás estava escondido no Vaticano. Ele não estava falando figurativamente. Na sua opinião, os escândalos e a corrupção que assolaram a igreja nos últimos tempos são todos atribuídos ao diabo. E até o Papa Paulo VII disse algo semelhante em 1972, lamentando que de um lugar ou de outro a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Prova de que Jesus não foi crucificado. A história da crucificação de Cristo está no coração da doutrina católica e de várias outras religiões. Tire isso e você terá um monte de símbolos sem sentidos. De acordo com Michael Bagent, no entanto, nada disso realmente aconteceu, pelo menos não da maneira que a Bíblia diz que aconteceu. Ao contrário de alguns, Bagent não está negando a existência de Jesus, longe disso. De fato, ele diz que o profeta provavelmente viveu muito tempo após sua suposta morte, em 33 d.C. Alegadamente, Jesus escapou da execução ao fechar um acordo com Pôncio Pilatos, o homem que o condenou à morte. Era do interesse de Roma manter Jesus vivo, apesar da pressão para matá-lo, diz Bagent, porque ele instruiu seus seguidores a pagarem impostos. A melhor solução para todos foi fingir a crucificação.
Simulando uma morte rápida com haxixe, ópio e beladona, os inimigos do profeta ficaram satisfeitos e Cristo poderia ser retirado da cruz antes de sofrer ferimentos mortais. Os medicamentos podem ter sido administrados através da esponja encharcada de vinagre, levada à boca em uma palheta ostensivamente para saciar a sua sede. Pageant não tem nenhuma prova, é claro, mas ele diz que ela existe. Supostamente um importante documento foi descoberto pelo padre francês Berenguer Sarnier em sua igreja em Rennes-le-Château. Logo depois, os documentos desapareceram e Saunieri ficou imensamente rico, o que sugere a Pageant que o Vaticano o pagou e escondeu o documento. Prova de que Papa Pio XII ajudou Hitler. O Papa Pio XII é comumente chamado de Papa de Hitler, por seu papel no apoio dos nazistas. No entanto, embora seja verdade que ele nunca os condenou abertamente, o Vaticano está convencido de que ele sempre foi contra eles. Segundo eles, ele distribuiu panfletos na Alemanha condenando os nazistas e ajudou e salvou cerca de 800 mil judeus do extermínio do leste europeu. Eles insistem que as suas reuniões com a liderança alemã não eram para colaborar com Hitler, mas para responsabilizá-lo. De qualquer forma, da perspectiva nazista, Pio XII é considerado um inimigo judeu que ama, que eles queriam sequestrar e aprisionar no Liechtenstein. Ao todo, parece que o Papa Pio XII pode muito bem ter sido vítima de uma mancha persistente e fantasiosa. Exceto por 2 pontos. Primeiro, o Vaticano até agora se recusou a divulgar documentos cruciais sobre as suas atividades da era do Holocausto. E 2, aqueles que já os viram dizem que o Papa definitivamente ajudou Hitler. John Cornwell, um respeitado acadêmico e católico, é um deles. Embora inicialmente esperasse eximir o Papa, ele encontrou uma prova condenatória. O Papa não apenas odiava os judeus, falando sobre a sujeira e também sobre como eles eram pecadores. Ele também minou a resistência católica a Hitler. De acordo com John Cornwell, ele também era contra os negros, chamando-os de estupradores e abusadores de crianças, apesar de ter provas em contrário. Evidentemente, Pio XII tinha muito em comum com Hitler, principalmente seu compromisso ideológico com o poder absoluto e o controle autocrático. E o pior de tudo, diz Cornwell, é que ele se recusou a falar, mesmo depois de descobrir os planos para o Holocausto. E nessa época, os nazistas estavam reunindo judeus em Roma, e delegados de todo o mundo instavam o Papa a agir. É discutível se o Papa Pio XII realmente apoiou o Terceiro Reich e a sua solução final, segundo alguns. Ele pode querer permanecer neutro para proteger a igreja, mas o fato é que naquela época o Papa era de longe o homem mais influente da Europa. Se alguém tinha o poder de parar Hitler, era ele. E você, conhece algum outro suposto segredo que o Vaticano guarda? Então deixa aqui nos comentários. Se você gosta de vídeos de curiosidades e quer ver mais vídeos, é só ajudar o canal avaliando o vídeo e deixando o seu gostei. Não esqueça que para receber os vídeos, você precisa se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações. Assim, você será avisado sempre que tiver vídeo novo. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo ou curiosidade.